Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o evangelho desta quarta-feira, dia 22 de outubro. O evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 12, versículos de 39 a 48. Compreender isso. Se o dono da casa soubesse em que hora viria o ladrão, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Vós também estáis preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que não pensais. Então Pedro disse: Senhor, é para nós que estais contando esta parábola ou para todos? O Senhor respondeu: Qual é então o administrador fiel e prudente, que o Senhor constituirá sobre o seu pessoal, para dar em tempo oportuno a ração de trigo? Feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar assim ocupado. Verdadeiramente eu vos digo, ele o constituirá sobre todos os seus bens. Se aquele servo, porém, disser em seu coração: o meu Senhor tarda a vir, e começar a espancar servos e servas, a comer, a beber e a se embriagar, o Senhor daquele servo virá em dia imprevisto e em hora ignorada, ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos infiéis. Aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor, mas não se preparou e não agiu conforme a sua vontade, será açoitado muitas vezes. Todavia, aquele que não a conheceu e tiver feito coisas dignas de chicotadas, será açoitado poucas vezes. Aquele a quem muito se deu, muito será pedido, e a quem muito se houver confiado, muito mais será reclamado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, nós ouvimos uma continuação do Evangelho, o Senhor dizendo para nós da necessidade de nós estarmos preparados para quando Ele chegar. Reafirmando, aquilo que Ele já havia dito, que Ele vai voltar. Eis que vou para junto do Pai, mas eu voltarei. E que Ele não sabe quando será este momento dessa volta, mas que nós estejamos preparados. E aí, continuando a reflexão do dia de ontem, a gente tem que olhar para a nossa vida, porque nós estamos percebendo, principalmente nos nossos dias, a humanidade cada vez se afastando mais de Deus. As pessoas estão céticas, desacreditadas do Senhor. Tem tanta gente rezando quando quer alcançar alguma coisa. Busca Deus quando quer, só em alguns momentos da sua vida. Vem à igreja quando quer, só em algumas datas. Especificamente algumas datas, a igreja fica lotada, nas outras vazias. E as pessoas preocupadas com festas, com bebedeiras, que é o que o Evangelho cita, com os prazeres desta vida, em só viver o dia de hoje, como se não houvesse um amanhã. Inclusive ouvimos muito esse discurso: a vida só se vive uma vez. É verdade, mas viva a sua vida uma vez sem se esquecer de Deus. Porque se você deseja no fim dela estar com Deus, não tem sentido agora, nesta vida que é única, você ignorá-lo ou substituí-lo por pessoas, por relacionamentos, por prazeres, pelas coisas que você gosta, colocar isso como prioridade na sua vida, e Deus em segundo plano, em terceiro, em quarto, às vezes nem entra na sua vida. Então, coloque Deus como prioridade na sua vida. Isso não quer dizer que você vai viver esta vida, que você não vai fazer as coisas que você gosta, que você não vai buscar felicidade, que você não vai se relacionar com responsabilidade. Nada disso, não é essa a reflexão. A gente tem que a cada dia, sim, se esforçar
por buscar a felicidade, né? Prazer nas coisas que nós fazemos, sim, isso é verdade. Mas sem substituir Deus, sem tirar Deus do centro da nossa vida. Deus precisa estar no centro. Nós precisamos caminhar na direção dele todos os dias. Inclusive a felicidade, o prazer de se viver esta vida só encontra sentido em Deus. Quantas pessoas que não entendem isso, não é? E aí focam o sentido da sua vida num relacionamento. E aí a pessoa vai lá e termina o relacionamento, pronto, acabou o sentido da sua vida. Quantas pessoas colocando como sentido da sua vida a reflexão da segunda-feira última que nós fazíamos. Dinheiro, bens. E aí perde o dinheiro, vem aí uma crise econômica, perde os seus bens. A pessoa que era rica, cheia de posses, fica pobre, perdeu o sentido da vida. Percebe? Então, o centro da nossa vida, o sentido, a referência à nossa vida, a meta, o objetivo primeiro da nossa vida precisa ser Deus. E nós precisamos viver a nossa vida direcionando-a para Ele. É nele que nós encontramos sentido, felicidade, prazer pela vida. Se não for assim, nós vamos viver frustrados, tristes, decepcionados. São aquelas pessoas que às vezes vivem a sua vida inteira, a pessoa desde a juventude, viveu a sua vida inteira para adquirir bens, adquirir posses, dinheiro. Aí adquiriu tudo aquilo que queria e a pessoa vive triste, frustrada e não entende o porquê dessa tristeza e dessa frustração. Se você foca a sua vida em adquirir um determinado carro e é esse o seu propósito de vida, aí você foi lá e adquiriu o carro. Pronto, acabou o seu propósito. E agora? Qual é o seu foco? Sabe? E aí a pessoa se frustra. Então, o foco nosso, o objetivo nosso, precisa ser Deus. E essa busca ela precisa ser incessante e diária. E aí, ao buscar Deus todos os dias, nós vamos perceber que Deus nos basta, que Ele nos preenche e nos dá aquilo que nós precisamos. Para cada dia, o Senhor providencia. E aí nós somos felizes. São aquelas pessoas que você olha a vida da pessoa assim, tem tão pouco. Tem tão pouco, a pessoa tão pobre de bens, tão pobre, mas é feliz. Você vê no olhar da pessoa a felicidade, porque está em Deus, está em comunhão, sabe? Entende que Deus providencia para cada dia e para aquele dia Deus providenciou para a sua vida e a pessoa é feliz. Aquele pouco lhe basta, porque ela entende que ela tem tudo. Ela tem pouco bem material, mas ela tem tudo. O que é o tudo na vida dela? Deus. E por isso é feliz. Esta compreensão está faltando na vida de muitos de nós. Tirar o foco das coisas, das pessoas, dos bens, do dinheiro e focar em Deus, entendendo que somente Deus nos basta. Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine e nos ajude a entender isso, para que todos nós sejamos em Deus mais felizes. Amém? Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.